É, e não é que deu certo, né, os planos aqui da CEMIG, né, a gente consegue observar que foram pelo menos 17% de alta nos últimos 6 meses para a CEMIG, né. De fato, mesmo com alguns reveses, algumas notícias em relação à questão, de passar para a união e federalização, entre outros assuntos, a CEMIG continua aqui firme e forte, né, além da sua bela valorização, ainda pagando um excelente dividendo, que é o que a gente vai ver aqui nessa apresentação. Além disso, vamos dar uma olhada aqui em outros resultados, além desses 20%, o dividendo, né, que também vem sendo uma marca registrada da empresa. Além disso, a questão das bonificações, que também vem presente nos últimos anos, fazer até mesmo uma simulação aqui do que tem acontecido, um excelente histórico 20, 21, 22 e 24 de bonificação. Realmente isso daqui alavancou bastante aqueles que investem na empresa, né, pelo menos aí nos últimos 5, 10 anos. E também observar um pouco aqui como é que está o seu roadmap, a divisão, né, de lucros em razão do seu portfólio. A gente pode observar aqui na questão da distribuição, que ainda continua sendo grande parte aqui do seu planejamento barra investimento, mas sem abrir mão também da questão de geração, transmissão, gás, né, que também vem trazendo boas receitas para a empresa, e geração distribuída, né? A gente sabe que de certa forma, né, isso pode ser o futuro da energia no Brasil. E de fato, aqui a empresa ela vem construindo um bom portfólio com um excelente investimento, e esses investimentos passa muito aqui pela alienação de alguns sistemas, né, especialmente aqui pequenas ou micro usinas que vêm trazendo bastante dinheiro e receitas para a empresa. É fato que tem algumas dessas hidrelétricas que elas estão vendendo na própria B3 e já tem, né, aqui um plano de pelo menos 15 alienações, né, por meio de leilão. Inclusive já tem uma data prevista aqui de leilão a partir do dia 3 de julho, então aproximadamente daqui um mês, mais dinheiro, mais receita entrando aqui para a empresa. De fato, já soma aqui um volume bem interessante. Ela até coloca, ó, alienação de participações direta de 45% do capital social da Aliança Energia foi um negócio de 2,7 bilhões. Pois é, então isso daqui tem ajudado bastante a empresa, especialmente aqui para melhorar as margens de dividendo e também geração de caixa, né, extremamente robusto. Estamos falando aqui de pelo menos 2 bi só de EBITDA, né, de geração de caixa. Quando a gente dá uma passada aqui pelos valuation da empresa, a gente vê que aquele melhor momento dela já passou, então ela tem um pequeno ágio. A bonificação se fez presente aqui, diluindo um pouco, né? Essa última foi de 30%, né? Diluiu um pouco na questão do preço nominal do ativo. Nos últimos 12 meses ela vem subindo, né, cerca de 20%, como mencionamos, e mantendo um PL até que baixo, né, para uma empresa com um portfólio tão diversificado num setor tão perene como é a CEMIG. Sem contar também que os dividendos se faz presente, né? Até alguns sabem, público isso, né, que a CEMIG faz parte lá da carteira previdenciária do BARS, né, junto com outras empresas. Por isso, sempre perene, uma empresa relativamente descontada e que paga bons dividendos. Quando a gente olha aqui para o gráfico anual, a gente consegue observar alguns pontos interessantes. Mesmo ela sendo perene aqui, perene aqui, perene aqui, você observa que existem alguns pontos interessantes aqui de entrada, né? Olha, então sempre que há algum tipo de notícia, algum tipo de revés no mercado, as pessoas têm aproveitado, né, essas oportunidades, essas quedas para aumentar aí a sua posição em CEMIG. Pergunto para você, você tem feito isso? Tem aproveitado essas quedas? Se beneficiou também da bonificação, conseguiu aí um bom PM, né, um preço médio interessante, deu uma baixada aí no seu custo de aquisição. Isso é interessante, né, especialmente aqui na questão de CEMIG. Até eu quero mostrar para vocês uma simulação bem interessante. Caso vocês queiram repetir aí, é só acessar o site da GF, pegar aqui no histórico de simulador e simular aqui pelo menos R$ 500, né, nos últimos, vamos colocar aqui, nos últimos 5 anos. Então serão 60 parcelas de R$ 500 sem nenhum aporte inicial.
vamos ver quanto que você teria, né, de valor acumulado. Vamos dar uma olhada aqui, colocar este mês, vou pedir para simular e a gente pode observar alguns pontos interessantes aqui. Olha, quero até deixar um pouquinho maior para ver se vocês conseguem enxergar aí. Ó. Dá só uma olhada. O patrimônio acumulado, mesmo você tendo pago R$ 30.000, agora você já tem cerca de 44 mil. E desses 44, quase 5.000 foi dividendos ou proventos, 8.000 foi bonificação. Aqui está o histórico da bonificação nos últimos 5 anos. Então, teve bonificação 2020, 2021, 2022, 2024. E tudo isso somado, você ficou com 4.528 ações de CEMIG, com um patrimônio de 44 mil, tendo pago R$ 30.000. Interessante isso, né? Então veja aqui o fator multiplicador de aproximadamente R$ 14.000. E aqui você consegue observar como que o seu patrimônio cresceu até acima, né, do desembolso aqui. Então veja que mesmo ela tendo algumas quedas, ela não diminuiu o seu patrimônio. Na verdade, ela aumentou seu patrimônio aqui em cerca de 35%. É bem interessante para a gente saber isso, o efeito do longo prazo. Outras coisas que a gente também pode observar, especialmente aqui nos resultados consolidados, a gente pode observar que na questão do EBITDA, né, recorrente, teve uma pequena queda aqui de 4%. No último relatório, ela até explicou por que foi essas quedas, né? Um pouco pela questão da distribuição, algumas sazonalidades, fez com que tivesse essa queda no EBITDA. E no lucro também, olha, teve um lucro aqui, né, que caiu de aproximadamente 9%. Mas lembre-se que aqui o ano base de 23 foi um ano muito bom para a CEMIG, então acabou que pegando um ano excelente para um ano mediano, e de fato aqui, né, na verdade a gente está falando de trimestre, teve esta queda, mas nada que realmente desabone ou tire algum crédito aí da CEMIG. Ela até coloca aqui um pouco, né, sobre o que vem acontecendo, né, na questão tanto do lucro, né, quanto do EBITDA. A gente pode observar que, de fato, né, o ganho de alienação somou em 2024, coisa que não aconteceu em 2023, mas teve ganhos de alienação e investimento em 23 aqui em algumas ordens bem interessantes que não aconteceu em 2024. Então, por isso que ficou um pouco aí desta defasagem. Outras coisas também, um pouco do aumento do custo desta própria geração, teve alguns fatos, né, que realmente reforçaram a tese, né, de um lucro um pouquinho menor, mas nada que de fato tire o crédito da CEMIG. Outra coisa também que eu quero observar com vocês, recentemente alguns anúncios interessantes, o tão famosa bonificação, também o excelente dividendo aqui de 3 bi, algumas casas dando recomendação de compra, falando sobre a melhora no seu lucro líquido, enfim. Na verdade, aqui uma queda de 17%, mas quando a gente compara anual, até que não foi tão grande assim. E mais também a questão de dividendo. Então, de fato, hoje a CEMIG tem se beneficiado aí meio que na crista da onda. Se a gente fizer o seguinte, ó, CEMIG 4 e colocar assim MSN, a gente consegue ver aqui qual está sendo a opinião dos analistas em função da CEMIG. Vamos dar uma olhada aqui, olha, quanto que os analistas estão projetando a CEMIG. Ó. Eles estão colocando, pelo menos 10 analistas, estão colocando aqui como recomendação de compra num preço alvo médio de R$ 11,32. Tá? Então, R$ 11,32, hoje R$ 9,94. Se você observar aqui embaixo, há um potencial médio de alta de aproximadamente 13%. Isso daqui para os próximos 12 meses, tá? Então, aqui, consenso como compra, né? Na verdade, tá 3 compra forte, 1 compra e 6 mantenha, né? Com um preço aqui um pouco mais alto. De fato, ela vem surpreendendo um pouco o mercado, na verdade, um pouco estou sendo bem razoável. Está surpreendendo bastante quando a gente olha aqui o forecast para o realizado, né? Ou seja, o azul escuro é aquilo que o mercado espera e o azul claro é o realizado. Aqui ela surpreendeu no último trimestre de 2024, surpreendeu em 50%. No trimestre anterior, surpreendeu também bastante, olha, cerca de 50% e por aí vai. Olha lá. Se você observar, 83%, 16%, 10%, 28%. Então, ela está sempre entregando acima, né, daquilo que o mercado espera. O mercado espera isso, ela está entregando isso daqui. Isso também mostra bastante eficiência operacional da empresa. Outra coisa também, falando um pouco de taxa de desconto, operada a 1,12, enquanto que Copel está 1,11. Eletrobras hoje é a mais barata de todas, 0,71.
Equatorial e Eneva, que não se encaixa muito tanto aqui no portfólio, mas um pouco pela questão de gás e também distribuição, 1,5 e 1,6 aqui. Então, de fato, a CEMIG hoje está muito descontada, né, quando a gente observa os seus pares do setor. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é se do ponto de vista de valuation ela está cara ou está barata. Para isso, a gente vai utilizar esse nosso recurso que está disponível aí, vou deixar tanto na descrição quanto nos comentários, para você ter acesso a esse painel. É o nosso painel inteligente que mostra as ações baratas, em bom ponto de compra, né? Com base em análise fundamentalista. Eu vou colocar aqui o ticker CEMIG, né? CEMIG 4, né? Vou colocar aqui o ticker dela e eu quero ver se está caro ou barato. Dá só uma olhada. Lembrando que o painel tem atualização automática todo fim de pregão, cotação 9,95, dividendos 9,23. Aqui, ó, Benjamin Graham fala que ela está barata, com preço teto em R$ 24,00 e Greenbridge também fala que está barata. Aqui a gente precisa aplicar um fator de correção, tá? Está sem margem de segurança. Mas por que está barata para os dois? Para Greenblatt, que é o pai da Magic Formula, ele fala que está barata porque o ROI é muito alto, tá? E o PL, que é ranqueado, está bem baixo. Pode ir até 15, está 5. E para Graham, a mesma coisa. Para Graham, o preço sobre valor patrimonial está dentro do 1,5 e o PL dentro dos 15 também. Então, por isso que é consenso aqui, CEMIG, de fato, bem barata, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui é se você quiser encontrar outras ações boas e baratas, basta você vir aqui no filtro de Graham, selecionar como barata, né? Pegar só as baratas de Graham e também as baratas aqui de Greenblatt, são pelo menos 72 ações nesse mesmo critério, né? Ou seja, que dão um bom retorno, mas que estão com um preço descolado da cotação de hoje. Então, quero deixar aí para vocês o link na descrição e nos comentários para você acessar ela, tá bom? Agora que voltando para os valuations, a gente pode observar que a CEMIG tem uma excelente margem líquida, né? Mesmo uma margem bruta de 22, ela apresenta uma margem líquida de 14, o que de fato é importantíssimo para uma empresa, sem contar também que o seu ROI, né, é muito positivo, cerca de 21%. Sua dívida muito bem controlada, por sinal, com um ROIC também bem interessante, né, acima dos 16%. O que eu gosto da CEMIG é o seguinte, ela paga um bom dividendo, mesmo mantendo aqui um payout, né, muito bem controlado. Então, quando a gente observa aqui a questão do payout, a gente vê que historicamente não passa de 67%, né? Ou seja, seu lucro líquido ajustado não mais do que 67% distribuído aí para os acionistas. Não tem que queimar caixa para poder pagar dividendo e atrair, né, os investidores por conta do seu dividendo alto. Falando em dividendo, vamos fazer aqui um cálculo, né, para saber mais ou menos quanto que Barsi pagaria em CEMIG ou acha barato, né? Pegar aqui uma média dos últimos 5 anos, vamos pegar aproximadamente R$ 1, né? Parar o mouse aqui, pegar mais ou menos R$ 1, 1 dividido por 0,06, CEMIG poderia custar R$ 16,66, né? Então, hoje a CEMIG está com uma variável de preço aqui por volta, né, que a gente pode observar, R$ 9,95, podendo pagar, né, naqueles 6% mágico, R$ 16,66. O que você acha desse preço? Coloca aí se você investe na CEMIG, qual é o seu preço médio. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.